E quando a gente fala de follow-up, a gente vê que é um estágio da venda que ele é onde fica muito dinheiro perdido, né? Dinheiro na mesa, que a gente costuma falar, é isso, o dinheiro tá lá, tá pra você puxar. Você simplesmente fazer um follow-up nesses 5 dias ali com quem já solicitou o orçamento você, já é uma probabilidade maior de você conseguir um dinheiro, levantar dinheiro mesmo, do que você sair caçando cliente novo. Se o cliente te fala que assim, ó, eu consigo te dar um retorno daqui a 3 dias, não adianta amanhã você ficar lá em cima do cara. Então dá esse respiro de 3 dias. Cria até uma fricção, né? Exato, que dá esse respiro de 3 dias, por isso que o alinhamento é muito importante. Então... E é um erro muito grande, cara. Ficar só no WhatsApp do vendedor. Não, daqui 3 dias eu chamo. Se o vendedor esquece, já era. Por que é muito comum? As pessoas não acompanham a recorrência dos seus clientes e fica no feeling, né, no cérebro. E aí quando ele lembra de um cliente que compra uma vez por mês e tá sem comprar 3 meses, ele chama. Aí o cara já mudou o comprador, comprou em outro lugar, já tá com outro fornecedor. E aí perdeu o cliente no meio do caminho ali, é muito comum. Cara, de 0 a 5, qual que é a probabilidade da gente fechar essa placa ainda essa semana ou ainda hoje? Essa é muito boa. Aí o cliente vai falar, é 3, é 4. Esse é um follow já focado em fechamento. Né? Focado em fechamento. E é onde o cliente vai dar a objeção dele. O cliente vai falar o que tá impedindo ele de tomar a decisão agora. O que é objeção? É o que impede o cliente de tomar a decisão com você de fechar o negócio, né? Então, quando você não tem uma objeção, você nem sabe como negociar com o cliente. Você fica esperando um retorno, e aquele retorno não vem. Então, eu consegui... através de perguntas, entender qual era o problema dela de avançar. Exatamente o exemplo que a gente quer trazer para vocês. Vocês têm que descobrir o que falta para o cliente avançar com você. Conseguir uma condição diferente para fechar o orçamento. Posso te explicar? Só isso. E nem tinha parado para criar. Imagina, sem orçamentos em aberto, não tinha nem parado olhou, pra criar. Claro. Fala, incansável, seja bem-vindo a mais um episódio do AfaCast, o podcast da Gráfica e Comunicação Visual, que nesse episódio que vai te ajudar, inclusive, a vender mais aí materiais impressos. E essa é a continuação, a parte 3 do episódio que nós começamos recentemente, né, Eric? O que nós já falamos até aqui, Eric, na parte 2? A gente já falou de pré-venda, a gente dividiu em 3 estágios do comercial ali, né? Teve um episódio falando só de pré-venda. Teve um episódio falando só de negociação e hoje a gente vai fechar com a trilogia ali do follow-up. Hoje, cara, a gente vai falar assim, o que são erros que acontecem no teu WhatsApp, principalmente ali no atendimento do time comercial, que são muito comuns em gráfica e comunicação visual, principalmente quando o cliente já está com o orçamento em mãos. A gente veio falando já quando ele manda oi, boa tarde, tudo bem, vocês trabalham com gráfica, vocês trabalham com fachada, com letreiro. Depois falamos sobre o processo de negociação desse cliente, né? Depois que o processo de atendimento mesmo, apresentação de proposta e tudo mais. E hoje o foco é, cara, esse cliente já está com o orçamento em mãos. A maioria das gráficas, empresas de comunicação visual, espera o cliente fechar. Mas o que nós vamos conversar hoje é justamente, cara, qual que é o protocolo que precisa ser seguido para que esse cliente, inclusive, feche o orçamento e tenha mais chance de a gente trazer essa venda para dentro da empresa. E o mais engraçado é que esse estágio tem gente que nem conhece, né? Nem conhece. Nem sabe. Você pergunta o que é follow-up, pergunta onde vive, o que come. Então hoje a gente vai apresentar o follow-up e também explicar a maneira certa de fazer, né? O erro que a galera comete aí, qual deveria ser o correto. E quando a gente fala de follow-up, a gente vê que é um estágio da venda que ele é onde fica muito dinheiro perdido, né? Dinheiro na mesa, que a gente costuma falar, é isso, o dinheiro tá lá, tá para você puxar. Eu costumo brincar que follow-up é como se você fosse numa árvore que tá cheia de frutos e tem alguns prestes a cair. Quando ele cai, é a tua venda. Follow-up é quando tu balança essa árvore e fala, tira mais alguma coisa daí. Já coletei algumas frutas aqui, vou dar uma balançada nessa árvore pra ver se cai alguma coisa a mais. Não, show de bola. Cara, se você fosse conceituar, que missão difícil, né? Cara, explicar em poucas palavras o que é o tal do follow-up pra deixar simples pra galera entender. Cara, o follow-up, ele existe assim, é um acompanhamento, né? Um acompanhamento pós algum estágio. Existem follow-up até no pré-orçamento, mas o que a gente tá falando hoje aqui é o follow-up principal, que é aquele de fechar negócios. Mas se fosse para eu deixar simples o entendimento após o envio do orçamento para o cliente, é quando eu separo um tempo, um período e acompanho aquele cliente durante um tempo para eu tentar fechar negócio. Porque tem gente que imagina o quê? Vou mandar o PDF e o cliente vai fechar. Se ele não fechar, agora eu espero. Se um dia ele quiser, ele volta. Se não, a maioria das empresas... o próximo, né? Exato. E aí eles ficam num ritmo frenético de buscar o próximo cliente para soltar o próximo orçamento. Quando, na verdade, deveria ter um plano de acompanhamento, que é o follow-up, para você conseguir fechar negócio com esse cliente. Porque existem janelas diferentes de negociação. E ele pode estar conversando com uma empresa, 2 ou 3 ao mesmo tempo, e a que costuma dar um melhor suporte, um melhor acompanhamento, fazer um bom follow-up, é a que costuma ter uma maior chance de fechamento. Nem só preço é o que conta. A qualidade do atendimento conta muito. A gente falou lá na pré-venda, a etapa da negociação. Os valores, sim, impactam muito para fechar o negócio, mas vai te ajudar muito mais a fechar um percentual mais alto. Eu falo que, às vezes, uma pecinha que a gente mexe, né? Eu falo que o comercial é uma grande máquina.
E a gente tem, através do conhecimento que a gente adquire, a gente tem chaves na nossa mão. Então eu tenho uma chave aqui que consigo ajustar um parafuso. Aí eu ganho um novo conhecimento, uma nova chave que aperta outro. E, cara, apertando um parafusinho na pré-venda, outro na negociação e outro no follow-up. E foi onde eu, além da pré-venda, eu acho que o follow-up foi um dos que eu vi que mais impactou taxa de conversão. E aí, para sua máquina ficar mais bem calibrada, você vai apertar um parafuso, vai apertar outro e você aumenta a sua taxa de conversão. E, cara, parece bobo, mas, por exemplo, se eu pegar uma empresa que tem lá seus 1 milhão de orçamento no mês, e essa empresa ela tem 20% de conversão atualmente. Se eu consigo aumentar a conversão dela de 20% para 25%, 5% parece pouco, né? Aumentar 5%. Mas a gente está falando de 50 mil reais a mais na conta, né? Então, obviamente, quanto maior a empresa, maior o impacto. E quando você inclui esse processo de follow-up do jeito que deveria ser feito, a gente vê muito aumento de taxa de conversão. Eu já vi empresas saindo assim de aumento de histórico. Olhava o histórico, era 25%, 30%, aumentar 7%, cara. E 7% é muita coisa. A gente, casos que já acompanhamos dentro de clientes nossos ali, né? Os alunos, a gente ensinando, eles implementando e a gente acompanhando ali o antes e o depois do comercial, a taxa de conversão histórica e a realizada depois de um novo processo. Follow-up faz muita diferença. Se a gente começar falando, então, já, se for para listar erros, acho que o primeiro grande erro já é não fazer o follow-up, né? Exato. Por exemplo, é largar o orçamento lá e torcer pro cliente fechar. E é tão doido, né, cara? Porque eu acredito fortemente que o follow-up, esses pontos de contato depois do envio do orçamento, é a forma mais fácil de aumentar as vendas sem ter que ir atrás de cliente novo. Com certeza. É onde você tira dinheiro... Tira não, né? Você saca um dinheiro que até então não existia, mas que estava ali perambulando. Por exemplo, tô chegando na reta final de mês e preciso pagar uma conta específica. Preciso pagar lá uma parcela, tem um boleto lá pro dia 25, eu preciso pagar esse boleto dia 25. Tô no dia 20, cara, não tem cliente novo chamando, tá meio morno ali, não tem muita negociação em aberto. Você simplesmente fazer um follow-up nesses 5 dias ali com quem já solicitou o orçamento já é uma probabilidade maior de você conseguir um dinheiro, levantar dinheiro mesmo, do que você sair caçando cliente novo. E é, inclusive, diretamente ligado a isso que a gente ensina os alunos a não fazer novos orçamentos nos últimos 2, 3 dias do mês ali, porque são dias de fechamento, cara. Não é o dia que você sai para fazer uma visita técnica, não é o dia que você sai para, enfim, gerar novas oportunidades ou até parar o teu atendimento todo ali para ficar focando em novas vendas. Por quê? Fechamento de mês, janela de compra. O cara dificilmente, a não ser que esse ticket seja muito baixo, ele vai orçar hoje, fechar hoje, ou orçar hoje, fechar amanhã. Tickets mais altos, a gente vê no mercado B2B aí, de empresas vendendo para empresas, ele orça num dia, fecha daqui a 7, 15 dias. Então, se hoje é dia 25, cara, 27, meu mês está fechando, eu preciso bater meta, não tem por que a gente ir para novos desafios, né? Novas oportunidades. Óbvio, não vou deixar o cara no limbo ali, eu vou alinhar, vou prometer um prazo e tal, mas o meu foco específico, o meu comercial tem que estar focado nos últimos dias do mês, principalmente em sacudir essa árvore para tirar os frutos que já estão ali. Porque quando você faz o orçamento, você já plantou, cara. E agora é a hora de você colher ali. Então é o momento onde você vai atrás dos orçamentos que ainda estão em aberto. Se fizer sentido apresentar uma condição para fechamento, cara. Fechamento de mês tem aquele a gente chama de... Não é uma energia, exato, né? Uma energia diferente de fechamento de ciclo e tal. E isso sempre proporciona algo positivo para o comercial, que é aproveitar esse momento para trazer uma condição, trazer alguma coisa e bater o martelo. Então, normalmente, né, a gente instrui a que não foque nos orçamentos novos na reta final de mês. Ali é onde você vai focar no follow-up. Exato. E quando a gente pega, por exemplo, focar no follow-up, é isso. Cara, eu pegar uma lista de orçamentos em aberto, às vezes da última semana, das últimas 2 semanas, vai depender do volume da empresa, do último mês, se fizer sentido, dos últimos 2 meses, e reativar essa galera. E essa reativação, cara, final de mês, aí pode valer um desconto, se for o caso, para puxar esse dinheiro para dentro da empresa, uma facilitação na forma de pagamento ali, dar uma parcela a mais, se for o caso, uma entrada um pouquinho menor, se tiver margem para isso, se tiver também caixa para segurar as pontas. Uhum. Então é essa energia do dia de fechamento que é totalmente possível aí, que está totalmente atrelada ao tal do follow-up. E um erro que vocês não podem cometer, isso aí que a gente comentou, é uma ação, ou seja, uma ação específica, não é o único momento que você vai fazer follow-up com seus leads, né? Não é esperar final do mês para chamar a galera, né? Eu costumava dizer que existem 2 formas de você fazer follow-up, né? Quando você tem uma oportunidade, quando eu faço, como eu faço. Normalmente, o quando, né, que eu vou falar aqui agora, melhor momento para fazer follow-up. Apresenta o orçamento, do jeito que a gente explicou no último podcast, inclusive. Apresenta o orçamento e você vai ter a oportunidade de conversar tete a tete com o cliente, ou seja, por ligação, mas não vai só soltar o PDF na mão dele. Ao término,
você vai alinhar se faz sentido para um próximo passo, de fechar ou não. Se o cliente já estiver inclinado a fechar, provavelmente você já consegue bater o martelo ali ou já no dia seguinte não precisa de tanto follow-up. Se o cliente fala, cara, eu preciso apresentar agora para tal pessoa, ou eu preciso de uma aprovação superior, ou alguma coisa do tipo, ou a gente tem um prazo aqui de 7 dias para avaliação, aí você tem que pegar um prazo com ele. Porque aí você consegue fazer um follow-up programado de acordo com o que você já alinhou com o cliente. Se o cliente te fala que assim, ó, eu consigo te dar um retorno daqui a 3 dias, não adianta amanhã você ficar lá em cima do cara. Então dá esse respiro de 3 dias. Cria até uma fricção, né? Exato, que dá esse respiro de 3 dias, por isso que o alinhamento é muito importante. Então, para mim, o melhor jeito de fazer o follow-up é com alinhamento com o cliente. E se ele tiver um prazo muito longo para esse alinhamento, cara, vai ser daqui a 14 dias. Aí você não deixa ele esquecer de você também. Mas isso não vai fazer um follow-up tentando fechar a venda. É aquele follow-up só para, tipo, eu tô aqui, né? Eu existo, lembra Exato. de mim. É mais criar um gerando relacionamento, valor, né? criando relacionamento. Exato. Então você só se mantém conectado a ele. Agora, se o cliente não te deu uma devolutiva, cara, eu vou ver e tal, esquivou e não te deu um prazo final, aí você tem que entrar num follow-up programado, que a gente fala, né? Que acompanha o cliente pelo menos por 7 dias, todos os dias com uma abordagem diferente, cara. E, cara, nesse alinhamento com o cliente, o que eu vejo que é um outro grande erro? E aí, de fato, quando a gente fala de uma empresa aí que tá faturando, às vezes, até mais de 100 mil já, tá montando time comercial, tem vendedores abaixo, ou tá trilhando o caminho para chegar lá, essa empresa já passa a contar com ferramentas para poder fazer a gestão da empresa. Exato. E eu vejo que um erro, cara, é não ter uma ferramenta que cuide dessa parte do comercial, de que, tipo assim, beleza, alinhei com o cliente que eu tenho que esperar uma resposta dele daqui 3 dias. Onde vai ficar esse registro de que daqui a 3 dias eu tenho que chamar ele de novo? Eu vou ter um lembrete que vai me avisar, cara, daqui 3 dias chamar o cliente. Ei, lembra de chamar o cliente amanhã. Ei, chama o cliente hoje, tal hora. Ei, chegou a hora, chama o cliente lá. Eu tenho uma régua de lembrete para me lembrar. Tem alguma ferramenta na minha Uma operação? lista de tarefa diária para o comercial saber quem ele aborda em cada dia. Exato, porque ele, quando sai do dono e vai para o comercial vender, cara, a gente confia no vendedor, né? E dificilmente o dono da empresa vai ter tempo para auditar e acompanhar o atendimento de todos os vendedores, inclusive os agendamentos. Tipo assim, hoje o fulano tem, o Joãozinho aqui hoje tem que fazer 5 follow-ups. Cara, o dono da empresa não tem esse controle na prática, no dia a dia do campo de batalha do funcionário ali. Então, por isso que é tão importante ter uma ferramenta que cuida disso, né? Que cuida. E é um erro muito grande, cara. Ficar só no WhatsApp do vendedor. Não, daqui 3 dias eu chamo. Se o vendedor esquece, já era. Não, se não tiver nenhuma... É tecnologia, né? Plugada. A gente fala que tem pessoas, processos e tecnologia, né? Na gestão. E eles têm que ser alocados um por vez. Primeiro você acha a pessoa certa, que tem as características para executar aquele trabalho, que é o vendedor ali e tal. Depois tu vai plugar processo, que é o que agora tem um processo de follow-up. Tem a régua aqui, que são as mensagens que você tem que mandar em cada dia, como que é a abordagem, e aí, por fim, tu coloca a tecnologia. E aí a etapa da tecnologia é tão importante quanto as outras. É o que deixa mais eficiente, o que melhora a performance do time e não deixa ninguém esquecer, né, do que tem que ser feito. Exato, e às vezes a empresa não tem uma ferramenta de gestão comercial, que é um baita de um problema, ou tem uma ferramenta de gestão comercial, mas não tem as funcionalidades que precisaria ter, por exemplo, para ter algo personalizado assim. Cara, eu acho que hoje, não sei se hoje tem um sistema da gráfica, nos maiores sistemas de gráfica e comunicação visual, acredito que nenhum tem, tipo assim, uma régua de lembrete. Não tem. Que você agenda, tipo assim, falando, tem esse cliente tá com o orçamento do letreiro e ele ficou de me dar um retorno na quinta-feira daqui 3 dias. E aí na quarta-feira falar amanhã dá um retorno, na quinta-feira falar, ei, não esquece do fulano. E quinta-feira, final do dia, se não deu check lá, falar tipo assim, ei, tá pendente aqui que não foi feito ainda a cobrança do retorno lá do cliente. E isso ia ser um baita do diferencial aí. Acredito que nenhuma ferramenta está olhando para isso. Pelo menos não das ferramentas já existentes no mercado, né? Exatamente. E isso aí é o que a gente falou, né? Da tecnologia plugada aos processos. Que aí você vai pegar algo que tem que acontecer e, cara, não só essas regras, são regras que a gente está falando aqui de padrão de mercado, né? De follow-up. Mas existem regras específicas da tua empresa. Talvez para um cliente específico você, até no pós-venda, queira fazer um follow-up. Exato. Que aí você tem que controlar quando o cara comprou, vamos supor, eu cadastrei meu cliente. Isso é uma coisa que eu não vi nos sistemas também, mas é uma possibilidade de cenário, né? Cadastrei um cliente. Peguei um cliente ali, cadastrei ele. E eu fui lá e coloquei que daqui a, sei lá, esse cliente ele compra a cada 30 dias. E aí, eu cadastrei essa recorrência dele. O que eu preciso saber? Um lembrete. Daqui a 30 dias para chamar esse cliente de novo. Por que é muito comum? As pessoas não acompanham a recorrência dos seus clientes e fica no feeling, né? No cérebro. E aí quando ele lembra de um cliente que compra uma vez por mês e está sem comprar 3 meses, ele chama. Aí o cara já mudou o comprador, comprou em outro lugar, já está com outro fornecedor. E aí perdeu o cliente no meio do caminho ali, é muito comum.
E isso é muito bom, né? Que é o tal do pós-venda ativo, né? Tipo assim, é você ir até o pós-venda. Aí você deu esse exemplo legal, que é quando, por exemplo, eu já sei que o cliente compra a cada 30 dias, mas quando eu fecho um cliente novo, por exemplo, eu sei que ele tem um potencial de recompra, mas eu não sei qual que é o volume, entra também esse pós-venda de entender se tem mais alguma demanda, mais algum material que ele precisa nos próximos 60 dias, 90 dias. E sempre é mais fácil vender pro cliente que já comprou de você, né, cara? É. Então é uma coisa assim, esse aí é um follow-up, gente, que a gente tá explicando, que ele sai do âmbito de fechamento e vai pro âmbito de novas oportunidades. Mas é um follow-up que ele ainda é melhor do que você, por exemplo, ficar caçando novos clientes para vender. Obviamente, você vai ter sempre que buscar novos clientes, mas você potencializar sua carteira, cara, é um cenário aí que muda o jogo. E aí a gente tá falando de follow-up, existem follow-ups em vários cenários, né? A gente entrou no follow-up aqui, desse podcast de hoje, focado principalmente no fechamento da negociação. Isso, exato. Tô com o orçamento em mãos aqui. Né? Exato. Mas existe um follow-up lá que o pré-vendedor deveria fazer, que às vezes o lead fica abandonado, e ele entrou o lead lá no funil, e ele tem potencial de comprar de você. Ele te chamou, mas ele não respondeu mais. E aí, simplesmente porque ele não respondeu mais, o pré-vendedor também esquece dele lá. Mais, né? E aí, esse cara fica abandonado ali no teu funil de atendimento. Esse cara, ele deveria receber também follow-up, mas é um follow-up para conseguir levar ele de um estágio para o próximo. Então, o follow-up, ele é esse acompanhamento. Mas nosso foco hoje aqui é falar principalmente do estágio de fechamento de negócios. Então, né? vamos lá. Meu cliente está com o orçamento em mãos. Então, tá lá, o orçamento da placa lá, tá na mão dele. Se esse cliente não me responde nos próximos 2 dias ali e eu tô esperando esse orçamento dele, a gente tem algumas ideias, algumas dicas, né, do que mensagens que dá para mandar. Uma mensagem muito boa, cara, é mais para um andamento da negociação assim, é o tal do 0 a 5. Tipo assim, cara, de 0 a 5, qual que é a probabilidade da gente fechar essa placa ainda essa semana ou ainda hoje? Essa é muito boa. Aí o cliente vai falar, é 3, é 4. Esse é um follow já focado em fechamento, né? Focado em fechamento. É 3, é 4, é 2. O cliente vai falar um número de 0 a 5, você pediu para ele falar, ele vai te falar um número de 0 a 5. E aí a pergunta beleza, e o que falta para se tornar um 5, se não for o 5? Você, a probabilidade de fechar essa semana é 4. Beleza, e o que falta para esse 4 se tornar um 5? E é onde o cliente vai dar a objeção dele. O cliente vai falar o que está impedindo ele de tomar a decisão agora. Se alinhar com o sócio, se é que não tem o dinheiro para pagar a vista, se não tem o dinheiro para pagar a entrada. E a gente ganha munição para negociação com o cliente. Exato. Eu falo que o follow-up, ele tem um dos objetivos principais dele é esse. É você caçar a objeção. O que é objeção? É o que impede o cliente de tomar a decisão com você de fechar o negócio, né? Então, quando você não tem uma objeção, você nem sabe como negociar com o cliente. Você fica esperando um retorno, aquele retorno não vem. Agora, quando você faz perguntas nas quais ele te responde de uma maneira como essa, que te traz munição para trabalhar, cara, ele te deu um problema, não é preço, é prazo, é o sócio, para. Eu já tive negociações nas quais eu estava negociando, por exemplo, uma indústria. Era uma remessa de placas. E eram muitas placas, sabe? Para entregar, ia levar ali pelo menos uns 15 dias ali, se não me engano, dava um pedido de uns 80 mil reais de placa. E aí, era um pedido muito grande, eles iam ter uma fiscalização e tal, e eles aproveitaram para renovar um monte de coisa. E aí, quando ela chegou para mim, eu dei 15 dias, a fiscalização era em 7. Aí, só que ela não falou na hora, né? Tava lá, cozinhando o orçamento. Aí no follow eu falei, cara, cheguei com uma abordagem, né, que me trouxesse a objeção dela, e ela me trouxe, eu não lembro exatamente qual era a abordagem, não tô citando aqui, mas aí ela me trouxe a objeção. E aí, quando ela me trouxe, eu perguntei para ela, tá, mas essas placas, por exemplo, tu precisa de todas para 7 dias ou só as da fiscalização? Ela, não, da fiscalização, cara, não dava assim 30% do pedido. Eu falei, não, eu te entrego com 5 dias isso aí, não dá nem 7. A fração que você precisa. Depois então ela entrega o restante. Sabe o que ela tava fazendo? Caçando uma empresa que entregasse em 7 para ela. As 30. Ela não ia fechar comigo, entendeu? Então eu consegui, através de perguntas, entender qual era o problema dela de avançar. Exatamente o exemplo que a gente quer trazer para vocês. Vocês têm que descobrir o que falta para o cliente avançar com você. E às vezes você vai descobrir que é prazo, e aí dá para ajustar. Num caso como esse dava. Às vezes descobrir que é preço. Em alguns casos não vai dar, mas aí você vai tentar gerar valor, mostrar o porquê que teu preço é mais caro. Você é forma de pagamento. Exato. Né? Aí às vezes você é forma de pagamento, às vezes o cara depende de mais um decisor, você não sabia, na hora de apresentar, apresentou só para ele. E o ideal é que você saiba e apresente pro decisor junto, mas nem sempre você tem essa brecha, né? Numa grande indústria, a gente não consegue falar normalmente direto com quem decide. Tem o comprador ali no meio do caminho, né? Então, assim, o que você puder pegar de informação vai te ajudar a trabalhar essa pessoa, esse lead, essa empresa, para que ela feche contigo ali na etapa comercial. Um outro follow-up que a gente tem também é muito legal, né? Que é porque, como a gente falou, cara, às vezes o cliente deu lá um prazo específico que é muito longo. E a gente tem que ficar se mantendo no radar ali. Um follow-up um pouquinho diferente, não envolve tanto o WhatsApp,
mas pode até envolver, dependendo, que são duas coisas muito parecidas, que é lá no Instagram, se eu tenho o acesso ao Instagram do cara, é curtir um stories, curtir algum postagem. Pontos de contato, né? Montar, responder algum stories, que daí fica ainda mais natural, como se tivesse algo acontecendo ali. E no WhatsApp dá pra responder o status também, né? Quem posta o status, você puxar o status E ali, sem forçar a barra, é ser interessado, né? É falar, por exemplo, o cara lá com a camisa de time falar do time, ou uma foto de um filho falar do filho, alguma coisa do dia a dia da né, pessoa cara? ali. A gente fala que venda é relacionamento. Então, no follow-up, além de buscar o que a gente tava falando, que é a objeção, você vai buscar relacionamento. Acho que nesses dois a gente fecha, né, cara? Se falar pro cara conseguir relacionamento, estreitar relacionamento com uma pessoa, no follow, mapear a objeção ali. E mapear a objeção já era, cara. Se ele conseguiu esses dois objetivos, ele fechou com 10 ali o follow-up dele. Tem uma outra estratégia também, pensando já no follow-up de fechamento de e-mails lá, que nós falamos agora há pouco, que é a gente fez com a WE na época que estava rolando o CV Real. A Cristina da WE veio aqui no escritório e nós fizemos ali o processo gravando, inclusive para mostrar para alguns outros alunos da AFACON, né, qual que era esse processo. Nós pegamos todos os orçamentos do sistema da WE que estavam em aberto, e eu acho que eles já estavam com o sistema, acho que não era mais planilha, já eram os orçamentos do sistema, que a gente extraiu os orçamentos em aberto. Colocamos numa ferramenta que faz o disparo de mensagem em massa via API oficial do WhatsApp, ou seja, pagava lá 60 centavos por disparo. E aí, como dá, assim, deu uns 300, não, deu menos de 300 reais, tinha um pouco de orçamento em aberto, deu uns 150 reais, mais ou menos. E nós mandamos uma frase, só uma frase, para as pessoas. Oi, fulano, daí dá para chamar pelo nome na mensagem. Consegui uma condição diferente para fechar o orçamento. Posso te explicar? Só isso. E nem tinha parado para criar. Imagina, tem 100 orçamentos em aberto, não tinha nem parado olhou, pra criar. Claro. Não vou olhar um por um e montar uma condição especial para cada um. A gente ativou todo mundo primeiro, estava com o orçamento em aberto. Nessa aí você já descobre. Se o cara já fechou com alguém, você ainda tem a oportunidade de fechar contigo, né? E aí, já descartam a galera também. E aí quem clicou para chamado, tipo assim, falando, não, pode me apresentar essa proposta então? Aí a gente se quebrava para montar uma proposta. E eu lembro que assim, do nada a Cristina tava meio cabisbaixa, porque não tinha orçamento. Aí numa mensagem dessa, acho que teve 8 que falaram, não, me explica então como é que funciona. Imagina. Aí vai analisar a proposta do cara e ver o que... Aí você já tem a objeção mapeada, o que tu já faz? Já vê qual que... Porque a condição, tu não falou que era desconto. Tu não falou que era... Não, uma condição. Que era pagamento, não falou nada. Você falou uma condição. Talvez pode ser um bônus, um brinde, enfim, condição. Aí tu vai olhar o que faz sentido pra quebrar a objeção do cara ali, né? Exato. E do nada, 8 oportunidades que já estavam meio que... Oportunidade, no caso, 8 orçamentos que estavam em aberto ali já para declinados, do nada voltaram. Já teve o esforço de orçar, teve o esforço de atender, teve o esforço de conversar. Acho que o grande poder do follow-up é isso, né? A gente esquece no dia a dia. Cara, teve o esforço para trazer o cliente para o WhatsApp da empresa. Teve o esforço danado para conversar com ele no WhatsApp. Teve o esforço para montar o orçamento. Quem tem sistema, teve o esforço para cadastrar no sistema. Quem não tem sistema, teve o esforço para cadastrar na planilha. Para deixar as informações todas organizadas. Já teve uma série de esforço que, para chegar na etapa do orçamento e achar que acabou o trabalho, você mais desvaloriza todo o teu trabalho do que necessariamente tá, tipo assim, ganhando tempo para ir cuidar de um próximo. Porque, de 100% do tempo, 90% antes do orçamento, mas não dá para esquecer esses 10% depois. Que é esses que determinam, inclusive, se vai fechar a venda ou não. E é ali que você realmente, né? Você otimiza, isso aí é eficácia no talo, né? Porque você tá pegando uma... O que é eficácia, né? É você fazer algo que vai, gerar um resultado de fato. E principalmente quando você consegue gerar com menos esforço, tu foi eficaz e eficiente. Exato. Então, cara, esse aí o follow-up é isso. Porque você pegou o seu esforço, é o que tu falou, 90% do teu esforço da venda tá antes do follow-up. Os 10% final vão raspar a tua lista, né? Vão te ajudar a pegar essa galera que ficou pelo caminho ali e não fechou e vão te trazer uma venda a mais ali que tu não esperava, ou vai conseguir fechar um cliente que estava ali com uma objeção e você nem sabia porque não explorou. E é muito doido, né? Porque onde acha que tá ganhando tempo, né? Acha que você é inteligente. Tipo assim, não, vou correr para montar o orçamento, eu vou correr para mandar o orçamento rápido, que eu já consigo atender o outro cliente que tá chegando. Exato. Vou correr para liberar esse orçamento, Aí libera o orçamento e já esquece esse cliente e vai pro próximo. Então a chance de eu fechar a venda, ela cai drasticamente por eu simplesmente correr pro próximo. E aí eu tenho que atender, às vezes, 20 clientes para fechar uma venda, quando eu podia estar atendendo 15 para fechar 3, 4, 5 vendas.
E aí sim ser muito mais eficiente, né? A gente acha que é atender mais gente. Cara, não é atender mais gente, é atender melhor quem tá chegando. E a gente bateu nessa tecla nos outros estágios também, né? Tanto na pré-venda quanto na negociação. Que a galera parece que ganha para liberar orçamento, cara. Você não ganha nada, cada orçamento que tu manda. Tu ganha cada o que você fecha. Então, cara, os esforços, não adianta você querer ser rápido e não ser... ter um atendimento completo, bem feito. Imagina chegar pro fornecedor de adesivo e falar, cara, não, vou pagar esse mês aqui com os 5 orçamentos que eu mandei. Aqui, ó, não, é que eu mandei muito orçamento esse mês. Segue aqui, ó, pode abater dos orçamentos que eu mandei aí, vou quitar. Imagina que sonho. Aí tá todo mundo voando. Melhor que isso, é só vou te pagar com todos os 8, tudo bem, você trabalha com gráfica que eu recebi no WhatsApp. Então, assim, a gente não pode se ater a pegar só esse... Assim, a ter velocidade, porque é importante ser rápido, né? O cliente não gosta de ficar esperando, então na pré-venda você tem que ser ágil para atender o cliente. O cliente não gosta de ficar esperando orçamento, então, cara, se possível, ser o mais rápido que você puder, mas sem abrir mão da qualidade do atendimento, que é focar no que vai determinar teu resultado, que é focar em fazer uma boa pré-venda, uma boa investigação do cliente, focar em montar um bom orçamento bem apresentado, com descritivo técnico, focar em apresentar esse orçamento para o cliente, não só despachar o PDF para ele, porque é muito mais rápido despachar o PDF, né? E focar em fazer um follow-up bem feito, que assim, se a gente fosse listar o maior erro, acho que tu começou falando no podcast, é não fazer. Não fazer, exato. Eu acho assim que das empresas que a gente olha aí dos alunos, a cada 10, assim, tinha até então, né, uns 7 que não fazia, sabe? Que nem sabia o que era follow-up. Então eu lembro quando eu ia dar aula no comercial sobre follow-up, uma turma com 30 alunos, mais da metade não sabia o que significava follow-up. Não, quando eu explicava, não, eu faço. Aí ia ver como faz, cara, faz assim, tipo, num feeling, né? Porque naturalmente, quem tem um faro de vendedor ali, que tá acostumado a vender, ele faz follow-up. Faz. Só que aí é aquilo assim, teve um cliente, nossa, que eu fui investigar mais a fundo, que eu falei, cara, você tá perdendo venda, a gente tem que entender o que tá pegando e tal. E aí a gente começa a explodir os problemas, né? Se eu tô perdendo muito cliente no estágio de lead, né? Lá no começo, quando eu faço um anúncio. Quando eu tô perdendo muito cliente de lead para lead qualificado ali pro comercial, é problema do marketing. Então eu tenho que auditar o marketing, resolver, tá. Tá chegando lead suficiente qualificado no comercial? Se ele não tá virando orçamento, eu tenho um problema de pré-venda, provavelmente. A pré-venda tá lenta, taxa de resposta baixa. Então se a conversão for baixa de lead qualificado para orçamento, eu posso ter problema tanto na pré-venda quanto na geração do orçamento demorada. Beleza. Aí se eu tenho um problema de orçamento para venda, aí já é um problema de negociação. E aí a gente ia explorando todos esses estágios para poder entender onde estava o problema principal do cliente. E aí eu vi que ele estava perdendo muito orçamento de orçamento gerado e taxa de conversão de venda baixa mesmo. Então é do orçamento para abertura de ordem de serviço. E aí eu falei, vou direto aonde? Negociação e follow-up, tem treta aí. Então eu ia lá ver a negociação. Muitas das vezes falha em só despachar o PDF. Aí a gente corrigiu a falha. Beleza, melhorou um pouco, mas ainda não foi tão bom quanto a gente gostaria. Aí fomos ver, cara, você tá fazendo follow-up? Tô fazendo. Então deixa eu auditar aqui como é que você tá fazendo follow-up. E aí assim, de cada 5 pessoas que ele abordava, 3 respondiam que já tinha fechado com um concorrente. Eu falei, cara, o que eu perguntei, qual que é o motivo principal das perdas quando você faz follow-up aí e tal, você consegue... Não, cara, a maioria das vezes a gente faz follow, o cara já fechou com o concorrente e tal. Eu falei, já até sei, follow tardio. O cara tá fazendo follow, mas no time errado. Aí eu peguei pra abrir as conversas e era assim, tipo, não tinha um prazo padrão pra fazer follow, mas a maioria das vezes era depois de uma semana ou 10 dias. E, cara, não adianta, eu faço follow-up? Faço, mas se eu faço depois de 10 dias, cara... É igual não fazer, é literalmente igual não fazer. Exato, é um esforço mal feito, né? Então a gente acaba não tendo o resultado que a gente espera, porque quanto mais... A nossa intenção com o follow é descobrir o porquê ele não fechou com a gente. Mas não é... E buscar uma forma de fechar. Agora, se quando a gente for descobrir o porquê porque ele já fechou em outro lugar, aí não tem nem como quebrar essa objeção. Nem a minha objeção, na verdade, é um ponto final. Então, o follow ele tem que ter seu prazo. Ou você define na apresentação ali com o cara quando que você vai chamar ele de novo e vai só gerando relacionamento até o dia de chamar. Ou você vai fazer um programadinho ali, cara, no primeiro, segundo, terceiro, 24 horas. Envia orçamento, 24 horas, se não tem um prazo alinhado, é o primeiro follow que tu vai fazer. E sabe qual que é um outro erro muito grande no atendimento, sim, cara, durante o follow-up? Que eu vejo que é, inclusive, um dos mais comuns dos vendedores mais esforçados. É o follow-up do tipo assim, ei, vamos fechar aquele orçamento? Ei, e aí, cara, o que falta você fechar? Diretamente objetivo sem saber a objeção, né? Exato. Então, tipo assim, eu faço follow-up, eu chamo o cliente direto depois que eu mando o orçamento pra ele. Você vai ver as 5 mensagens depois, ei, vamos fechar aquele orçamento? Ei, bora fechar? Ei, e aí, vamos fechar? Cara, o teu orçamento tá aberto aqui, vamos fechar esse orçamento? Ei, tudo certo pra hoje? Vai pagar hoje? E isso é um baita de um erro no atendimento, que mostra primeiro com um desespero, né, bem grande, e aí o cliente vê que dá pra dar uma negociada ali, a gente fragiliza, né, o processo comercial da empresa,
E segundo, porque acaba com o fundamento do relacionamento, né? Sim. Deixa de ser uma relação de duas partes ali, parece estar beneficiando, e passa a ser só de uma parte só, ali onde eu quero a todo custo fechar aquela venda, independente do que o cliente tem de dúvida, independente do que o cliente está vivendo na vida pessoal dele, independente do que está acontecendo lá no dia a dia. E do essa cliente. mensagem o cliente some. Ele normalmente ele não responde, porque ele já se Arquiva. sente acuado pra fechar e tal. E ele tá sem... E, cara, a gente tem que entender o seguinte, principalmente pra quem vende pra empresa, né? A gente fala que é mercado B2B, é de empresa vendendo pra empresa. O cara do outro lado, normalmente é um empresário assim como você. Quando a gente fala principalmente de venda pra empresas assim, locais e tudo mais. Quando tem indústria, não vai ser um empresário, você vai pegar um comprador e tal. Mas em muitas partes das negociações, são outros empresários. Sim. E como é que é na tua vida? Eu aposto que você já chamou alguém que você estava interessado em comprar o produto daquela loja, empresa e tal, só que naquele momento surgiu uma bucha da empresa, alguma coisa familiar para resolver, e você deixou de lado ali, esqueceu. E aí, se não rola um follow, o que acontece? Não fez o follow-up com o cara, ele talvez, quando ele lembrar de novo, preciso comprar aquela parada, esqueci. Ele vai procurar de novo no Google, vai achar outra pessoa, talvez ele nem te chame novamente. Então, se você acompanha ele, tu pelo menos se mantém ativo na memória dele próxima ali para te gerar uma oportunidade de negociação. Então, assim, quem tá do outro lado, você tem que pensar, né? É empatia, basicamente, isso, né? Mas é pensar, se colocar no lugar da outra pessoa e pensar que nem sempre ela vai ter tempo para te responder tão rápido quanto poderia. Ela pode esquecer que te chamou e tal. E aí você fazer o follow, tu garante mais oportunidades para você, entendendo o lado de quem tá do outro lado, né? Total. E hoje, cara, com tecnologia, assim, acho que indo já para um fechamento, né? Hoje, cara, com tecnologia, é loucura você querer lembrar de tudo e querer puxar tudo para ti e falar, meu Deus, mas meus funcionários não conseguem executar, eu às vezes até monto o processo, eu falo para eles que eles têm que fazer, eles não fazem. Mas hoje, por exemplo, com a possibilidade de você construir o teu próprio sistema, que até então não tinha. Você vai lá e constrói o teu sistema adaptado para tua empresa. Você coloca lá, não, cara, então, ó, todo o orçamento enviado tem que travar lá um lembrete para o vendedor que nas próximas 24 horas ele tem que fazer um follow-up com esse cliente. E se não apontar como venda, nas próximas 48 horas tem que mandar outra mensagem. E olha que bacana, por exemplo, uma lista de tarefa na tela do comercial, que lembra ele do cliente que comprou há 30 dias atrás e que você cadastrou que ele compra a cada 30. Exato. E falar, hoje suas tarefas são fazer follow-up com Coca-Cola, recompra, ativar para uma nova recompra com a Petrobras, te dá uma lista de tarefas e o cliente que você tem que ativar. Isso é uma ideia massa, porque dá para fazer com o próprio sistema, Sim. por exemplo. Hoje em dia, com a possibilidade de desenvolver o próprio sistema, você consegue criar regras específicas do teu negócio. E aí você consegue, para follow, enfim, para toda a estruturação, e o comercial ter uma forma mais organizada de trabalhar, né? E depender menos do vendedor, né? Eu vejo que, cara, é um erro bônus aí, que não é um erro do follow-up, mas é um erro na hora de vou montar meu time comercial. Eu vejo que muito, cara, eu já conversei com muito dono de gráfico e comunicação visual, assim, nos programas, nos eventos presenciais, tudo que acaba que vem perguntar de time comercial, fala que quer montar time comercial, quer contratar um vendedor. E eu vejo que muita gente, tipo assim, tem a esperança de, não, quero contratar um vendedor que já é experiente, que ele não precisa mais me preocupar tanto, achando que o vendedor vai trazer o processo para dentro da empresa. E achando que, tipo assim, por eu ter um vendedor, eu não preciso mais ter o processo, porque agora eu sei que eu largo lá no vendedor e ele se vira. Ele é bom. Sendo que, cara, é justamente o contrário. É pegar um vendedor bom e dar um processo comercial para ele, que se ele já é bom e ele simplesmente seguir o processo da empresa, ele vai explodir de vender. Exatamente. Então, quando a gente fala, por exemplo, você falou, né, de criar a lista de tarefas lá do vendedor, às vezes, cara, se o dono da empresa não veio do comercial, que tem muito dono que vem da produção, Sim. e não tem o conhecimento, assim, cara, o que é a lista de tarefas comercial? Gruda na gente, parte do nosso pressuposto que a gente está falando, que a gente falou nos últimos 3 podcasts, que a gente tem mais de 70 ferramentas de gestão, que a gente tem metodologia do comercial, que a gente auditou aí mais de 9 mil gráficos pelo Brasil. Então, assim, vou fazer meu sistema, mas, cara, que pode ser uma dúvida, né? Vou fazer meu sistema. Mas como que eu vou criar uma lista de tarefas do comercial se eu não sei a lista de tarefas? Copia da nossa. Exato. Simplesmente copia da nossa. E é uma outra ideia bacana. Você, por exemplo, apresentou um orçamento. Aí você marca lá prazo alinhado com o cliente de follow-up. Aí esse já não aparece com 24 horas. Esse aí aparece na lista com o prazo que você alinhou. Então, assim, e já anota as objeções, ele já traz um resumo das objeções para você trabalhar no dia do follow. Enfim, isso aí é realmente, cara... O legal do próprio sistema é isso, né? Você começa a pensar em ideias que às vezes são particularidades do teu negócio e você consegue trazer para dentro de um processo para rodar ali, para você não depender de uma planilha, de uma agenda, de coisas por fora do sistema para gerir toda a sua operação, né? Que imagina, olha só, pegou uma sacada, tipo assim, cara, não, entendi lá com o Eric e com o Henrique, que chegou o final do mês, eu tenho que pegar todos os meus orçamentos em aberto e acionar essa galera. Aí das duas, uma. É uma baita sacada. Às vezes quem tá assistindo agora tá pensando, não, então eu vou esperar final do mês e vou fazer isso.
Mas, cara, tem a correria do dia a dia, tem os problemas pessoais, tem os problemas da empresa, funcionário, tudo. A chance de esquecer é muito grande. Então, por que não, por exemplo, ir lá e simplesmente falar pro sistema, sistema, todo final de mês, nos últimos 3 dias úteis, você me manda um lembrete para eu extrair a lista de orçamento em aberto. Ou melhor, me traga a lista de orçamento em aberto pronta para eu poder abordar essa galera já. Cara, isso é uma baita função que a gente tá pensando. Sim, até pros sistemas que a gente tá ajudando a galera a desenvolver. A desenvolver, sim. Pegar lá, por exemplo, a aba comercial, identificou, dia 20 e tantos, clique aqui e extraia todos os orçamentos em aberto dos últimos 60 dias. Pô, baita funcionalidade. Isso pode entrar na lista de tarefa, por exemplo. Exato. Entra na lista de tarefa no dia 27 para a tarefa de abordar orçamentos em aberto. Quando você clica nela, um pop-up com todos os... Um pop-up é uma tela extra, né? Com todos os leads ali já agrupados por... categorizado de, vamos supor, de orçamentos de 0 a 5 mil. Exato. De 5 a 10, de 10. Aí você já começa pelos maiores. E aí, se quiser baixar, já clica no botãozinho ali, já baixa essa lista para imprimir, botar na mesa do comercial lá e riscando. E sala de guerra, né? Fechamento. Exato. Baita funcionalidade aí. Cara, que até então era impossível, né? Sim. Você tem um sistema, por exemplo, os dos maiores do mercado aí, os grandes do mercado, né? Você ter esses sistemas hoje, você não consegue chegar para um dono do sistema nem numa feira. Sugerir para ele. Exato. Chegar lá, por exemplo, encontrei o stand deles na Futuriprint, na Fespa. Aí, cara, você não consegue botar uma... Tive uma ideia vendo um podcast lá de ter uma tela assim. O cara vai achar que você tá doido, né? Imagino. Não dá para priorizar, né? E, cara, antigamente também, né? Falando de possibilidade, a gente também não conseguia construir um próprio sistema, né? Hoje com a IA a gente consegue, mas antigamente um sistema software ERP, por exemplo, ia custar ele de 150 mil até 5 milhões, dependendo da robustez do software. Então, era inalcançável. O custo era alto, o tempo de desenvolvimento era muito alto. Hoje em dia, com IA, você reduz o tempo drasticamente e a possibilidade é infinita, né? Você consegue criar soluções personalizadas. Não, eu acho que pra gente caminhar de vez pro final aqui e fechar essa conversa, essa trilogia, como você brincou, é isso, né? A gente trouxe os processos comerciais da pré-venda, os processos comerciais da negociação e os processos comerciais do follow-up ali, o pós-orçamento enviado. E a gente falou muito sobre tecnologia nesse episódio, que é como você listou. Cara, são as pessoas que vão operar esses processos, quem que é minha equipe, quem que é meu material humano, inclusive eu, dono da empresa, se eu for no comercial, quais processos precisam ser seguidos e qual a tecnologia. Você chegar hoje para uma IA, tipo um Lovable, um Base 44, esses outros IAs, um Cloud, esses IAs que fazem sistemas, eles têm a tecnologia, mas não tem o processo. Porque o processo, cara, o processo comercial é dia a dia, é o que a gente listou com 9 mil gráficas, é o que às vezes quem está assistindo tem de particularidade da empresa. Então é justamente essa possibilidade de construir o próprio sistema, é entender que não é entender de IA, na verdade entender de IA eu acho que é o menos importante quando você tem um acompanhamento, mas principalmente ter os processos. Porque quando você tem os processos, fica muito mais leve de fazer o sistema. Talvez, a gente brincou, né? Não tem como você chegar na feira e passar uma funcionalidade dessa para um dono do sistema, porque às vezes ele, por não ter empresa, também nunca pensou que aquilo seria extremamente útil. Talvez aí eles vão assistir agora e falar, caramba, dava para eu ter uma tela dessa no sistema mesmo, como que eu nunca pensei nisso? E eu acho que esse é o grande ouro, né? A gente entender que dessa trilogia, desses 3 episódios, é o processo comercial, mas que hoje, cara, com tecnologia eu posso pegar esse processo comercial e facilitar a vida de todo mundo, criando, por exemplo, um sistema para isso. Não, isso aí realmente é um caminho que antes não era possível, hoje a gente consegue. E aí você não precisa mais pedir pro dono do software uma nova função. Você pede para sua IA ali criar para você aquela nova função, testa, valida, funcionou, publica e já trabalha em cima do software com aquilo novo funcionando. E, sim, se faz sentido para ti, por exemplo, desenvolver teu próprio sistema ou entender melhor de como funciona, tem uma aula gratuita aqui na descrição desse vídeo, tá? O link, você vai clicar, vai acessar um portal e lá tem uma aula gratuita do Judá, te mostrando, cara, o que você precisa para desenvolver o teu próprio sistema, como que funciona esse processo e de onde que você vai tirar as ferramentas para alimentar esse sistema do zero ali com inteligência artificial, mesmo sem entender tecnologia, mesmo sem nunca ter pensado em desenvolver teu próprio sistema. É uma aula gratuita que está aqui na descrição desse vídeo. Você só precisa clicar, fazer teu cadastro e assistir lá, que daí você consegue pegar o conteúdo desses 3 AfaCasts e de todos os outros que em algum momento já fez sentido para ti, seja uma parte de gestão, de contratação e tudo mais, e poder trazer isso para dentro da tua empresa, para abandonar a planilha, abandonar às vezes o teu sistema que não te atende totalmente, e ter um sistema que atende 100% da tua empresa e que inclusive é personalizável para você colocar as demais funções que às vezes você vai descobrir no futuro que você precisa, você conseguir editar para trazer lá para dentro, né, Eric? É isso aí. E aí você passa a centralizar a tua gestão, né?
Porque eu falo que as empresas hoje elas fazem muita gestão descentralizada. Ela tem uma função ali, o controle de retrabalho, ele está no formulário do Google. Aí está lá o controle de recompra do cliente, está numa planilha. Aí está lá um controle de meta do vendedor, está numa outra planilha. Ele tem um monte de planilha, tem às vezes um CRM para o comercial, aí tem um RP para o financeiro e para a produção. E às vezes o RP não tem aquela função de gestão da produção. Ele pega um ClickUp e vai fazer lá o... Ou no Trello, o pessoal faz o Kanban lá. O Kanban no Trello ou no ClickUp para poder fazer gestão do design e gestão do... Enfim, aí você perde inteligência de negócio e fica muito mais difícil gerir também, né? Todos os detalhes. Porque cada coisa numa ferramenta, num sistema e tal. E aí fica difícil a gente fazer gestão. Então, dessa maneira, criando o próprio sistema, você vai ver tudo que você precisa de cada uma das soluções que você roda hoje externa, em planilha, em sistema, etc. E cria teu próprio sistema. E, como você falou, às vezes, cara, paga um CRM porque o RP diz que tem CRM, mas não é bem um CRM que tem lá dentro, né? Uma centralzinha de atendimento só. Da mesma forma que um não conversa com o outro. Aí ou o vendedor tá com um aberto ou tá com o outro e no fim deixa passar a informação, né? Acho que fica esse recado aí para você. Faz sentido para você, se faz sentido, se você viu o valor nisso, assiste a aula gratuita aqui embaixo, porque eu acredito que nossa missão aqui foi cumprida em entregar os protocolos ali da pré-venda, do atendimento, e não é nem pós-venda, né? É o follow-up. Dá para ter um episódio só de pós-venda no futuro, vai depender dos comentários da galera ali, mas a nossa missão ali de ajudar a arrumar o atendimento no WhatsApp nas 3 camadas, eu acredito que tá entregue, né? Tá entregue. Então, turma, um abração pra você. Nos vemos aí no próximo AfaCast, nesse mesmo canal do YouTube. Se você não assistiu os outros 2 episódios aqui dessa trilogia, volta ali, já estão disponíveis. Assiste os 2 episódios. E tem muito mais episódio de comercial, de gestão da produção, gestão do financeiro, contratação, tudo que você precisa para poder aí faturar mais, de forma mais organizada, sem tua gráfica ou empresa de comunicação visual depender de você para tudo. E agora, inclusive, se você quiser, tendo o teu próprio sistema, assistindo a aula que tá no link aqui na descrição desse vídeo. Então, um abração, Eric. Quer se despedir da galera? Valeu, um abraço, até o próximo.